Olá, galerinha do sexto ano, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula de geografia. Pegue o seu livrinho e vamos acompanhar a aula comigo, tá? Então, hoje nós vamos ver, unidade 8, espaço urbano, processo de urbanização e industrialização. Vamos acompanhando aí no livrinho de vocês, na página 202, tá? E nós vamos falar aí sobre os processos de urbanização e de industrialização. Tá? Então, vamos falar aí sobre a relação do processo que há de urbanização e industrialização, que podemos dizer que um é a consequência do outro, tá certo? Sendo assim, mais fácil de entender o que a indústria nos trouxe, tá bom? Então, a indústria, ela trouxe aí um maior aproveitamento do espaço geográfico. Então, voltando aí ao passado, sabemos que antes da Revolução Industrial, a maior parte da população brasileira vivia no campo, bem dispersa aí, do espaço rural. Mas você já parou para pensar por quê? Por que as pessoas moravam mais nas áreas rurais, bem dispersas nas áreas rurais do que nas áreas urbanas? Por quê? Porque as pessoas, elas necessitam, quando moram nas áreas rurais, elas necessitam de um espaço para retirar o seu sustento, que é através da agricultura. Então, as pessoas que moram aí nos espaços rurais, elas necessitam de um espaço, estarem mais dispersas, justamente para fazerem aí as suas plantações, as suas colheitas, tá? E morando aí bem próximas aí do seu emprego, podemos dizer assim, de onde ele tira o seu alimento, tá? E assim foi feito na cidade, onde se concentrou atividades produtivas, por exemplo, uma planta industrial, uma grande fábrica, onde dali milhares de pessoas que tiram seu sustento, e a tendência natural das pessoas é querer viverem próximos aonde? Próximos do seu local de trabalho. Então, suas casas ficam próximos a quê? Às indústrias, tá certo? No espaço rural, querem um terreno bem amplo para poder fazer essas plantações, os agricultores, e já no espaço urbano, as pessoas fazem suas casas próximas às fábricas para morarem mais perto, do seu trabalho. Por isso que eu digo, a vocês que existe a relação muito íntima entre a cidade, a urbanização e a industrialização, tá certo? Que podemos destacar aí, o crescimento das cidades, que é bem superior do crescimento aí do campo, tá? Que também varia muito das oportunidades que sabemos que são maiores nos espaços urbanos, tá bom? Então, as cidades, elas podem ser formadas de duas formas, olha só. Espontânea, observe aí no quadro como eu coloquei, e planejadas. Professor, o que seriam essas espontâneas, O que acaba acontecendo numa cidade espontânea? Ela passa a atrair uma determinada quantidade de pessoas, bom? Que pode se desenvolver o comércio ou algumas imagens consagradas, que existem aí em algumas cidades muito religiosas, ou a indústria, que se desenvolveu ali. Só que como essas cidades surgem de forma natural e espontânea, elas passam por um crescimento desordenado. Simplesmente vão crescendo e crescendo e as pessoas vão chegando antes, que se chegue aí uma estrutura urbana. Então, vocês já entenderam? Espontânea, cidades espontâneas, é que elas crescem rapidamente, e as pessoas vão chegando aí antes que tenha aí uma estrutura, um saneamento básico, Então, geralmente, esse tipo de cidade aí espontânea ou natural, que podemos chamar, ela é uma cidade que tende a apresentar uma quantidade maior de problemas urbanos, não é isso? Porque onde a sua população também tende a ter uma qualidade de vida menor, tá? Que é diferente do que acontece com o segundo tipo que nós temos aí, que são as cidades planejadas. Então, se você já consegue, então já tem uma visão mais ampla sobre o que acontece na planejada. Já diz tudo, O que podemos perceber nessa cidade planejada? Que ao observar essa segunda imagem, que é de onde temos um plano, um planejamento, um plano urbanístico, que você observar a imagem aí ao lado, nós temos a imagem da cidade de Belo Horizonte, em 1895.
né? Então, nós percebemos necessidades planejadas, que é onde você tem a disponibilidade e a disposição das ruas, das quadras e assim por diante, né? Que elas recebem uma certa lógica, uma organização, né? Onde chega primeiro água, esgoto, transporte, comunicação e entre outros para depois chegar às pessoas. Tá certo? Então, onde tendem a apresentar uma qualidade melhor de vida para a população é numa cidade planejada, não é isso? Então, você já tem mais ou menos uma noção dessa diferença da cidade espontânea, que acontece naturalmente, que as pessoas vão chegando, vão se adequando em determinado lugar, e a planejada já é uma cidade planejada, que primeiro chega aí água, esgoto, energia, e depois as pessoas, tá certo? Então, mas lembrando, né, também que onde tendem a apresentar uma qualidade de vida melhor são nas planejadas. Mas lembrando e voltando para essa imagem aí de Belo Horizonte, né, que foi planejada, certo? Nós usamos aí essa imagem que nessa época de 1895, ela primeiro foi planejada para depois chegarem aí as pessoas. Tá certo? Então, conforme a periferia foi crescendo, sem planejamento, e dificulta aí as famílias a terem esses recursos, certo? Ou seja, nessa imagem, sempre foi assim? Hoje ainda é assim? Sabemos que não. Então, é isso que eu estou falando para vocês. Na época, foi sim uma cidade planejada. Olha, observem aqui. Na época, foi uma cidade planejada. Depois, foi aí crescendo as periferias, foram chegando mais pessoas, dando oportunidades, foram se adequando e foi saindo aí do seu rumo, podemos dizer, né? Então, conforme essas cidades estão tratando aí, que trataram de crescer, elas passaram por uma mudança, né? E surgiram diferentes tipos de cidades, tá? Então, né, temos aí a classificação das cidades. Observe esse quadro aí que nós temos características, né? Classificação e características. Metrópoles, nós temos o quê? Cidades que se destacam em relação a aspectos econômicos e culturais, exercendo influência sobre as demais. Quando a metrópole exerce uma influência em outros países, além do seu, é denominada mundial. Metrópole mundial. Exemplo, Londres, na Inglaterra, Nova York, Estados Unidos e São Paulo, Brasil. Quando a metrópole exerce influência no território onde está localizada, é chamada de metrópole nacional. Já a metrópole regional influencia as cidades de uma determinada região do país onde está localizada. Mas, professor, o que é megacidade? Suas características. Termo criado para especialistas da ONU na década de 1990 para designar as cidades com acima de 10 milhões de habitantes. Então, uma cidade que tem acima de 10 milhões de habitantes, ela é chamada de megacidade. Cidade global. Cidades que exercem influência em diferentes partes do mundo devido à oferta de serviços e produtos especiais, como sede de grandes companhias, bolsa de valores, nível tecnológico, centros avançados de pesquisa universitária, qualidade do transporte público e entre outros, tá? Aí são as classificações das cidades. Aqui nós temos o mapa de população urbana de 2014, mas professora, de 2014... Sim, de 2014 não mudou muito isso não, tá? Então, nós percebemos aí nessa legenda, observe aí no seu livro também, que está na página 204, que quanto mais escuro for a cor do país, de forma geral, maior será o grau de urbanização. Então, nós estamos falando aí de população urbana. Quanto mais escuro, maior é aí o seu grau de urbanização, onde percebemos que países, né, aqui da América do Sul, como temos o Uruguai, a Argentina e o Brasil, né, que é onde se destacam mais com essa taxa de urbanização, México, Canadá, Estados Unidos, Europa e de forma geral, também são continentes com um elevado aí processo de urbanização, tá bom?
E logo mais, gente, nós temos essa imagem aí que fala sobre as 4 grandes revoluções industriais que tivemos até os dias de hoje. Vamos ver como isso começou. Na indústria 1.0, temos a primeira revolução industrial, que identificamos como 1.0. O que aconteceu? Vemos que uma quantidade muito significativa ocorreram a partir da descoberta dessa máquina a vapor, certo? Iniciou-se o processo de mecanização da manufatura, isto é, foi o início da revolução industrial. Logo mais, nós temos na indústria 2.0, que houve a chamada produção em massa e o desenvolvimento da energia elétrica, tá? Então, surgiu aí, né, na indústria 2.0, a energia elétrica, certo? Teve aí o desenvolvimento da energia elétrica, foi muito importante para nós nessa época, tá? E temos aí, desculpem, na indústria 3.0, a utilização da automação, da robótica e dos sistemas de programação, tá? A alta tecnologia, ela chega aí nessa atividade industrial, né? A automação, a robótica, onde cada vez mais fazem parte aí da atividade no cotidiano das indústrias, tá certo? E no quarto nós temos o quê? Na indústria 4.0, mais recentemente, né? Que é um novo conceito que nós temos, aí, onde se destaca a presença de sistemas inteligentes, né, utilizados aí por grandes indústrias, bancos de dados da internet, né, que passa a fazer parte aí do cotidiano das empresas. Então, é um novo conceito de indústria que envolve a internet, sistemas e computação, tá bom? E no próximo nós temos as fases de evolução indústria, que entra aí o artesanato, manufatura, maquinofatura, tá? E é onde nós temos aí o artesanato, que é considerado a primeira fase evolutiva das indústrias. O único profissional chamado de artesão realiza as etapas da transformação com a utilização de instrumentos manuais. Na manufatura, caracterizada pela divisão de trabalho na produção de mercadorias, com maior investimento em mão de obra que a fase anterior. E passamos para a maquinofatura, considerada a última fase que está em contínua evolução. Caracteriza-se pelo uso de máquinas que produzem a mercadoria em menor tempo e envolve aí o maior volume e de capital de matéria-prima, tá certo? Então, começamos na primeira fase com o artesanato, fomos para a manufatura e logo mais viemos aí com a maquinofatura, tá certo? Então, essas foram as fases aí da evolução industrial. E a classificação das indústrias estão aí em construção naval e civil, né, que você pode acompanhar aí no seu livrinho na página 206, certo? Temos a extrativa, né, que é onde extrai o minério, e temos a transformação, né, que é de bens de consumo, produção e intermediários. Tá certo? Que envolve aí também os bens de produção, envolve empresas que produzem equipamentos ou matérias-primas para outras empresas, por exemplo, siderúrgica, petroquímica e a metalúrgica, tá? E no próximo nós temos aí o mapa da população empregada no setor industrial. Mais uma vez, observando a legenda, como nós sempre falamos, quanto mais escura for essa cor, é onde se destaca mais, não é isso? E aí, nós temos, né, falando sobre esse desenvolvimento, tá certo? Da população empregada no setor industrial, né, que o setor industrial também envolve a agroindústria, na qual se enquadram aí as empresas que utilizam a matéria-prima da agropecuária, da silvicultura e aquicultura, podendo estar localizadas tanto no espaço urbano quanto no espaço rural. E nesse mapa, né, analisando esse mapa, nós consideramos aí que a população mundial está aí cerca de 23,5% trabalha no setor industrial da economia, certo? E aí, onde nós temos essas cores mais clarinhas, é onde nós temos menos, por porcentagem, né, de pessoas empregadas no setor industrial. E percebemos aí, no continente africano, na Ásia, desculpem, que é onde nós temos, no africano, aqui, ó,
que é onde nós temos 100 dados, que é onde se encontra mais pessoas aí, menos pessoas, desculpe, que são empregadas aí no setor industrial, tá bom? Então, nós concluímos, né, nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham entendido e acompanhado aí no livro de vocês, tá? Nós falamos aí sobre o processo de urbanização e industrialização, desde quando começou e até os dias de hoje, tá? E um abraço no coração de vocês e façam aí a tarefa de casa, tá bom? Tchau!